Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje tem como tema promessa e obediência. Eu trocaria esse tema. Eu daria o seguinte tema: obediência, a chave para alcançar a promessa no pacto divino. Toda a lição fala sobre obediência e pacto. E para alcançar a promessa, tem um caminho a percorrer, e esse caminho é a obediência. Então, eu prefiro esse tema, obediência, a chave para alcançar a promessa no pacto divino. A palavra pacto, aliança, testamento, ela é oriunda de duas palavras no texto bíblico. Primeiro, a palavra berit, no Antigo Testamento, significa pacto, aliança, concerto, testamento. Já a palavra grega é a palavra diadeke. A palavra diadeke é a palavra grega que significa também pacto, aliança, concerto, testamento. Muito bem. O texto áureo desta lição extraordinária está em João capítulo 14, e versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Já a verdade prática diz-nos da seguinte forma: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Então, note que lição bombástica. Às vezes, pessoas que estão já servindo a Cristo e não desfrutam de mais bênçãos espirituais. Por quê? Porque ainda não descobriram a chave, a obediência. E quando descobrimos esta chave, fluem, desencadeia, abre as portas, abre o chuveiro das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Então, se você está vivendo a vida cristã e percebe que as coisas estão travadas para a sua vida, olha, faça uma análise, uma introspectiva. Entre para dentro de você mesmo. Avalie, analise, veja, porque você está desobedecendo em alguma área. Por isso, as bênçãos estão travadas para a sua vida. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 29, e também em Hebreus, no capítulo 8. Em Deuteronômio, está dos versículos de 1 a 12, e Hebreus, capítulo 8, versículos de 6 até o versículo 13. Então, como eu disse, obediência, a chave para alcançar a promessa no pacto divino. Ou promessa e obediência, sendo assim o nosso tema. Dando uma olhada para o texto da leitura bíblica em classe, a primeira coisa que nós vemos aqui é a abrangência do pacto divino. O pacto divino nunca esteve restrito a um grupo de pessoas, como se Deus quisesse apenas salvar os escolhidos e deixar o resto, vou usar uma expressão bem popular, tá? E deixar o resto se lascar, se dar mal. Então, as promessas de Deus nunca foi limitada assim. Essa heresia ensinada por alguns pensadores que Deus vai salvar apenas os eleitos. Os demais seguirão o curso normal, indo para o inferno, porque eles merecem ir para lá porque são pecadores. Deus salva apenas alguns, e o resto Deus deixa Deus deixa seguir para o inferno. Esse Deus falado por essa corrente teológica, herética, é o Deus seletista,
é o Deus que faz acepção de pessoas, mas o Deus da Bíblia não é esse. Aqui no texto da leitura bíblica em classe, nós vemos Deus abrangendo a sua promessa para todas as famílias da terra, como está escrito em Gênesis capítulo 12. E aqui em Deuteronômio capítulo 29, e o versículo 11 diz assim: os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro, que está no meio do teu arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água. Olha só, a abrangência do pacto, da promessa, da aliança de Deus. Deus é o Deus que quer salvar a todos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que todos se salvem. Né? Muito bem, em Deuteronômio, ainda no capítulo 29 e o versículo 19, está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que tenho proposto, Senhor Deus falando, né? Tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Olha aqui que coisa linda. Escolhe. Deus, ele coloca à disposição do ser humano o seu pacto. Cabe ao homem a responsabilidade de aceitar ou de rejeitar. Se o homem rejeita, então ele que é culpado da sua própria condenação. Mas se o homem aceita a proposta divina, que é uma proposta graciosa, o homem não merece, mas é a graça de Deus que oferece ao homem a oportunidade salvífica e cabe a ele aceitar. É a abrangência do pacto. Esta lição é uma lição tremenda. Escuta, se você está gostando dessas lições, dessas pré-aulas e dessas ministrações, por favor, me ajude ou contribua para o reino de Deus para que esta lição alcance mais pessoas. Vá embaixo no chat, dê um joinha, tá? Clique aí e também escreva alguma coisa, mesmo que seja críticas, não faz mal, tá? Agora, se você está gostando, escreva, tá bem? Porque quando você comenta, o YouTube, quando você escreve no chat, o YouTube entende que este conteúdo é um conteúdo relevante. E então, o próprio YouTube espalha, manda para muitas outras pessoas, porque entende que este conteúdo é relevante. Então, não deixe de comentar, por favor. Seguindo a nossa lição, no tópico 1, diz assim: a obediência no Antigo Testamento. O concerto em Horebe. Como nós já falamos, o que significa o termo? Testamento, aliança, pacto, no hebraico, né? Vem da palavra berit, ok? Então, quando Deus tira o povo do Egito, sob a liderança de Moisés, o povo vai até o Monte Sinai, até o grande monte, as montanhas do Horebe. Então, lá no Sinai, Deus faz a aliança com o povo. Deus dá a lei, o decálogo, né? Mais conhecido como os 10 mandamentos, mas é claro que a lei de Deus não é só os 10 mandamentos, mas ali, nos 10 mandamentos estão concentrados os pilares de toda a lei divina. Então, Deus faz um concerto com o povo. Deus faz um concerto com o povo. Deus faz uma aliança, Deus faz um pacto no Sinai com o povo de Israel. E que todas as nações da terra seriam alcançadas através de Israel com esse pacto. Todavia, esse pacto estava condicionado à obediência. A obediência. Basta dar uma olhadinha em Deuteronômio, no capítulo de número
19, capítulo 19, e o versículo 5. Olha só o que está escrito lá. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora veja, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Em Deuteronômio, ainda em Deuteronômio, no capítulo 19, capítulo 19? Não, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Olha que coisa linda que está escrito. Aqui estamos falando do concerto no Sinai. Em Deuteronômio 28, escrito está assim, ó: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás, ó. Quando ouvir, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre. Bendito o fruto dos teus animais, das tuas crias, das tuas vacas, dos teus rebanhos, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendito a tua maçadeira, bendito ao entrares, bendito aos saíres. E vai declarando aqui as bênçãos. E essas bênçãos são condicionais. Por quê? Está aqui, escrito está. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Quando ouvires. Agora, olha o versículo 15. Está assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar em fazer todos esses mandamentos, então sobre ti virão todas estas maldições. Note que as bênçãos de Deus estão condicionadas à obediência. Foi aquilo que eu disse. Obediência, lembra que falei sobre o tema? Obediência, a chave para alcançar a promessa no pacto divino. Então, desde o Antigo Testamento, as bênçãos de Deus estavam liberadas, mas para quem ouvia a voz do Senhor e obedecia. A obediência é a chave. Nós temos aqui o concerto nas campinas de Moabe. Bem, após Deus ter dado a lei lá no Sinai para aquela geração, e eles agora atravessaram o deserto afora do Sinai, o deserto, ou melhor, da Judeia, e já chegando a Palestina, chegando próximo ali à terra prometida, aquela geração antiga havia falecido e agora surge uma geração nova. E então Deus renova o pacto. O primeiro pacto, o pacto, na verdade, foi feito no Sinai. E a renovação do pacto foi feito em Moabe. Em Moabe. Ali, Deus faz a renovação do pacto. Deuteronômio, capítulo 29, ali todo o capítulo 28, 29, está mostrando a renovação do pacto para uma nova geração. É importante que nós, obreiros, e que as pessoas mais antigas na fé, passe para os seus filhos, para os nossos filhos, a importância do pacto, para que a nova geração conheça o pacto de Deus com a humanidade, As promessas provenientes da obediência. Nós, então, terminamos esse primeiro tópico aqui, falando sobre as promessas, o pacto do Antigo Testamento. Não foram dois pactos, foi um pacto só, lá no Monte Sinai. Depois, no Horebe, foi a renovação do mesmo pacto. O pacto foi um só, a primeira aliança. Então, nesse primeiro pacto, nessa primeira aliança, ali, o segredo era a obediência. Se eles obedecerem, as bênçãos de Deus estariam destravadas.
disponíveis para este povo, ao ponto de Deuteronômio, capítulo 28, dizer com muita clareza, bendito serás no campo, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, né? E todas estas bênçãos virão e te alcançarão se obedecerdes a voz do Senhor. Diz aqui o texto sagrado. Muito bem, a obediência é a chave. Quem obedece recebe bênção. Quem desobedece, não é que Deus envia maldição, ele apenas tira a proteção. E a maldição vem e alcança os desobedientes, os rebeldes, pela falta de proteção. Interessante também, aplicando aqui aos nossos dias, algumas pessoas, eu percebo, eu vejo, eu ouço pessoas falando: pastor, não tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, a minha vida particular é eu e Deus. É eu e Deus. Essa pessoa é uma pessoa rebelde, desobediente. Basta dar uma olhadinha para o escritor aos Hebreus, no capítulo 13. Olha aqui o que diz a Santa Escritura. Hebreus capítulo 13, e versículo 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos, pois, a eles, porque velam da vossa alma, como aquele que hão de dar contas delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Ora, olha o texto. Obedecei a vossos pastores. Quando a pessoa fala, a minha vida particular, ninguém tem nada a ver com isso, essa pessoa está declarando a sua desobediência. O texto bíblico de Hebreus 13 e 12 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Quando estudamos os verbos, obedecei, sujeitai-vos, são os verbos que estão no imperativo. Então, é mandamento, é ordem, é mandamento de Deus para as pessoas. Quando a pessoa fala, não vou obedecer, obviamente, está sendo desobediente. Não tem satisfação, está sendo desobediente. E a desobediência é a chave para travar, impedir, anular todas as bênçãos para nossas vidas. Ao passo que a obediência é a chave para abrir as bênçãos de Deus para a nossa vida. Vale a pena obedecer. Indo agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o novo pacto. Nós temos a nova aliança. Por que foi preciso a nova aliança, o novo pacto? Veja bem, em Jeremias, capítulo 31, em Jeremias, capítulo 31, e o versículo 31 também, aqui Deus avisa, né, que, ou melhor, Deus faz uma promessa da nova aliança. Diz assim, Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo. Concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto, aliança, pacto, que fiz com seus pais nos dias em que tomei pela mão para os tirar na terra do Egito. Nota aqui, o pacto lá do Horebe, lá do Sinai. O primeiro pacto. Aí diz aqui, porquanto eles, o povo, invalidaram o meu concerto. Então, por que foi preciso, no Novo Testamento, Deus fazer um novo testamento, um novo pacto, uma nova aliança? Por quê? Diz aqui, Jeremias 31 e 32. Eles invalidaram o meu concerto. O povo de Israel anulou. Veja bem, todo concerto, aliança, pacto, é feito entre duas pessoas. Então, Deus fez um concerto, de um lado estava Deus, do outro lado estava o povo de Israel. Igual o casamento, a aliança de casamento é feita entre o marido e a mulher. Se um for infiel, por exemplo, se o marido trair a esposa, se a esposa trair o marido, anula o pacto, anula o casamento. Tá? Aqui é a mesma coisa. Israel foi infiel.
anulou o pacto entre Deus e o seu povo. E então, a ponto de Deus, olha o que Deus falou sobre isso, sobre essa, como é que, depois que o pacto é anulado, a coisa fica feia. Em Isaías, capítulo 1, versículo 13, Deus falando aqui sobre o povo que tinha anulado o concerto. Não, capítulo 1 de Isaías, versículo 13. Não tragais mais ofertas de balde. De balde significa em vão. O incenso é para mim abominação. Também as festas de lua nova, os sábados, a convocação da congregação. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Olha aqui. Deus dizendo, o sábado, as convocações, os cultos, está tudo anulado. Por quê? Porque o povo foi rebelde e anulou a primeira aliança, o primeiro pacto. Em Deuteronômio, capítulo 31, Deuteronômio, capítulo 31, e o versículo 6, está escrito assim, olha só. Versículo 6. Deuteronômio, capítulo 31, e versículo, eu falei versículo 6, mas é o 16. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com os teus pais. Moisés, você vai morrer. E este povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses, deuses estranhos da terra, para o meio dos quais vais, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com eles. Anulará o meu concerto. Deus já tinha avisado a Moisés que o povo seria infiel e anularia o concerto. Portanto, você que guarda o sábado, você que guarda a lei mosaica, está sendo tudo em vão. Por quê? Isso foi anulado, cancelado. O povo anulou esse concerto. Por isso, Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. Basta dar uma olhadinha para Hebreus, capítulo de número 8. Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. E o versículo 8. Porque repreendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais nos dias que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Aqui, o escritor aos Hebreus está citando Jeremias 31, 31. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu entendimento e no seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles serão por povo. Versículo 13. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Capítulo 9, versículo 1. Ora, também o primeiro tinha ordenanças do culto divino, o santuário terrestre, fala do primeiro, e também fala do segundo. Agora, olha o versículo 7 de Hebreus, capítulo 9. Mas o segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Quando nisso, o entender do Espírito Santo, que ainda a caminho do santuário, não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Aqui vai discorrendo o capítulo 9 inteiro sobre o primeiro e o segundo concerto. Agora, para terminar
esse assunto, o versículo 15 do capítulo 9 está assim. Por isso, Jesus Cristo é o mediador de um novo testamento, novo pacto, para que intervisse a morte, para que a remissão dos transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, aqui fala claramente, versículo 15 de Hebreus, que Jesus, Jesus, pelo sangue de Jesus, né? Pelo sangue de Jesus, ele estabelece o Novo Testamento. O Novo Testamento. Ainda em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso significa, olha aqui, Jesus, cheguemos-nos com verdadeiro coração. Aqui no versículo 20 diz, pelo novo e vivo caminho. Nós podemos agora, no novo pacto, Jesus abriu uma nova oportunidade. Jesus, Paulo, ele também escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, falando do novo pacto. Então, no Novo Testamento, porque o velho pacto, né, a aliança mosaica, o pacto mosaico, por causa da desobediência do povo de Israel, esse pacto foi anulado, foi tornado sem efeito, o Pai envia seu Filho Jesus. Para quê? Para estabelecer um novo pacto. Quando Jesus está servindo a ceia no Monte das Oliveiras, momentos antes de ser preso e da sua morte, Jesus ele pega o cálice e fala: este cálice é o cálice do novo pacto, é o cálice da nova aliança, o cálice da nova aliança, que é feito, né, por vós, que é derramado por vós. Fazer isso, ou seja, beber desse cálice, o cálice da nova aliança, em memória de mim. Ali, Jesus estava estabelecendo a nova aliança, que seria concretizada na sua morte com o seu sangue derramado sobre a cruz. Então, Jesus estava estabelecendo a nova aliança, o novo pacto, o chamado Pacto da Graça. Estávamos antes debaixo da lei, mas agora estamos debaixo do Pacto da Graça. O Pacto da Graça, ele é o pacto que está firmado em um maior e melhor concerto, maior e melhores promessas, maior e melhores promessas. Por isso, Jesus Cristo, ele é o mediador deste novo concerto, ok? Então, sobre o novo concerto, Jesus Cristo é o mediador, já falei. A obediência ao novo concerto. Precisamos, então, obedecer a palavra de Deus, os ditames da Bíblia Sagrada. Para quê? Para que as bênçãos de Deus caia sobre nós. Pedro estava pregando em Atos capítulo 3, versículo 19, ele escreve: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, eu preciso arrepender, converter a Cristo Jesus, para que as bênçãos do novo pacto sejam derramadas sobre mim. A chave se abra,
né? E as bênçãos venham e me alcance. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, quando quando fazemos esse novo pacto com Deus por meio de Jesus Cristo, aceitando a Jesus como seu Salvador, algumas bênçãos espirituais vêm sobre nós. A lição não fala, né, mas eu gostaria de falar sobre as bênçãos decorrentes desse pacto. Aqui falam de bênçãos espirituais. A lição fala bênçãos espirituais, mas quais serão estas bênçãos? Aqui fala de algumas. Fala de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Justiça é porque o sangue de Jesus vai nos lavar de toda injustiça, e a justiça de Cristo, uma vez que fizemos um pacto com Ele, essa justiça de Cristo será atribuída a nós. A ponto que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, note a expressão, sede, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus. A palavra justificar, para que temos paz com Deus, precisamos ser justificados. Por quê? Porque dos nossos pecados. Os nossos pecados constituem ofensa diante de Deus, agressão diante de Deus, cheiro mal diante do Senhor, Deus. Então, nós diante de Deus estamos tão maus, estamos fedendo diante de Deus estamos de uma maneira tão agressiva, tão ofensivas a Ele, que nós não temos paz com Ele. Por mais que a nossa intenção seja boa, mas a paz com Deus foi interrompida por causa dos nossos pecados. O profeta Isaías, no capítulo 59, e versículo 2, Isaías disse: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Note que os pecados são oriundos da nossa desobediência a Deus e a sua palavra. Quando nós queremos fazer aquilo que nos apetece, aquilo que nos dá o prazer, fazer de acordo com o que a nossa cabeça quer, manda e nos impulsiona. Então nós nos enveredamos pelo caminho da desobediência, da rebeldia, do pecado, das ofensas ao Senhor Deus. E então nós ficamos fedendo diante de Deus. E as nossas orações são interrompidas por causa das nossas desobediências. E aí, para abrir a porta da bênção, precisa da chave da obediência. E aqui, quando nós estamos no novo pacto, que é o pacto em Cristo Jesus, não somente paz e justiça são facultadas a nós, mas também outras bênçãos. Como eu disse, o escritor, eu tinha começado a explicar, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por que temos paz? Porque fomos justificados pelos méritos de Jesus na cruz. Ao aceitar Jesus, os méritos de Jesus vêm sobre nós. E as nossas falhas, que são os nossos as más obras, os maus méritos, se é que eu posso usar essa expressão, Jesus pega essas coisas más nossas, leva com Ele e atribui a nós as obras dele, que são santas, boas, perfeitas e agradáveis a Deus. Tanto é que a palavra justificado, Romanos 5, versículo 1, sendo, pois, justificado, esse termo ali, Paulo usa uma palavra jurídica, usado no tribunal, justificado. É a palavra grega dikaio. Dikaio, o que é dikaio? Dikaio é quando, diante do tribunal, do júri, alguém é levado para ser condenado. E o juiz agora ele tem em cima da mesa todas as provas dos crimes que aquele réu cometeu. O juiz já tem as provas na mão. Então o juiz levanta aquele martelinho
para poder bater e condenar o réu. Quando o juiz vai condenar, aparece alguém e fala assim, meritíssimo! E o meritíssimo com a marretinha, né, aquele martelinho do juiz no alto, pronto para dizer condenado. O meritíssimo para assim, olha e diz, pois não. E aí, então a pessoa diz, quem cometeu esses delitos, esses atos, não foram ele, o réu, e sim eu. Eu cometi isso. Como a pessoa está assumindo diante do juiz, o juiz bate o martelinho e diz, condenado. O que era então acusado e queria ser condenado é inocentado. O juiz fala, inocente. Ele vai embora, inocentado. E o que assumiu a culpa agora é condenado no lugar daquele que realmente tinha culpa. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus assumiu as nossas culpas. E nós saímos diante de Deus, que é o juiz, nós saímos inocentados, livres de toda a mazela que havíamos praticado. E Jesus agora, pelo seu sangue, na cruz, quando ele morre, ele paga todas as nossas dívidas e nossos pecados. Por isso, muito importante aceitar a Jesus como Salvador, ou seja, fazer um pacto com ele. Mas é pacto. Aceitar Jesus é fazer um pacto com ele, é começar uma nova vida com ele, é começar a obedecer a ele e a sua bendita palavra, é começar a andar com ele, no trabalho, na rua, na faculdade, na academia, onde você for, você está andando com Jesus. Você tem um pacto com Jesus e você precisa obedecer a Jesus, porque se você desobedece, você rompe com esse pacto, você anula o pacto da graça de Deus sobre você e você agora começa a caminhar para o inferno ao invés de caminhar para o céu. Você trava todas as bênçãos espirituais que foram disponibilizadas para você no dia que você fez o pacto com Jesus. Então, quais são as bênçãos decorrentes do pacto em Cristo? Primeiro, a salvação. O perdão dos seus pecados, a salvação, o seu nome escrito no livro da vida. É a primeira bênção decorrente da sua obediência a Cristo. Seu nome vai para o livro da vida. Segundo, é salvação. Segunda bênção, acesso direto a Deus, sem interrupção. Quando Jesus morre, o véu do templo, o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, o véu rasgou de alto a baixo. O que significa? Agora todas as pessoas têm acesso direto a Deus por meio de Jesus. Por isso que o correto é orar sempre em nome de Jesus. Pai Celestial, eu peço isso, peço aquilo, peço isso, em nome de Jesus. Então, diz aqui o escritor aos Hebreus capítulo 10 e versículo 19 e 20. Entremos com ousadia pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu. Então Jesus, ele é o mediador entre nós e o Pai Celeste. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Então, Jesus, em nome dele, ele é o único mediador. Não tem mediadora. As pessoas agora querem colocar a Virgem Maria, né, a mãe de Jesus, querem colocar Maria, né, como mediadora. Isso é uma aberração. Isso é uma agressão ao texto bíblico. Com todo respeito a quem acredita assim. É uma fé que não tem base bíblica. É uma fé inventada para enganar os simples, para enganar as pessoas que têm uma boa fé. Mas aquela fé simples, ingênua. Mas quando a pessoa é mais cautelosa, ela vai para a Bíblia. E na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está claro que Jesus Cristo é o único mediador. E está lá, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, homem, o único mediador. Por que homem? Porque não tem mediadora. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, o único caminho. Então, quando nós fazemos o pacto com Jesus, com Deus por meio de Jesus,
Então, primeira coisa, a salvação. Segundo, acesso direto ao Pai por meio de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, o acesso está aberto. Terceira bênção, a plenitude do Espírito Santo. Atos 1, o Espírito Santo foi derramado. Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de mim, dentro do meu coração. Ele agora anda comigo. Né? Em quarto lugar, os dons espirituais também são disponibilizados. Marcos capítulo 16, versículo 16. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. E quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Olha só. Por quê? São bênçãos que estão disponibilizados. Os dons, e porão a mão sobre os enfermos, os curarão. Falarão novas línguas, outros dons, outro dom. Então, dons espirituais estão disponibilizados em decorrência da obediência a Cristo, da pessoa fazer o pacto com Jesus. Com Jesus. Em quinto lugar, a bênção de pertencer à igreja, o corpo de Cristo. Então, quando eu começo a obedecer, quando eu começo a andar com Jesus no pacto da graça, no pacto do sangue de Jesus, então eu tenho essa oportunidade de pertencer ao corpo de Cristo. Tudo que Deus faz na terra é por meio da sua igreja, do corpo. O Senhor Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, olha lá, no meio deles eu estarei. Deus está presente no meio deste povo chamado igreja. Tudo que Deus vai fazer na terra, faz por meio da igreja. Ele opera na igreja, ele salva na igreja, ele liberta na igreja, entende? Então, na igreja, quando o povo de Deus se reúne, a manifestação das bênçãos de Deus são derramadas naquele lugar, junto daquele povo, pois é o povo de Deus. Então, são bênçãos decorrentes da obediência ao pacto, né, com Cristo. Portanto, se você ainda não ingressou nesse pacto, ingresse. E se você ingressou, obedeça. Não seja rebelde, não seja desobediente, não seja ímpio, não anule o pacto, não feche as portas para que a tua vida fique travada. E se a tua vida está travada, em alguma área, você está desobedecendo. A palavra de Deus nos recomenda, melhor é obedecer do que sacrificar. A palavra de ordem é, quer alcançar as promessas? Obedeça. Que todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Deus te abençoe.